Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Munhoz, estou trazendo para vocês aí mais um videozinho aí pro Physica Point e hoje nós vamos resolver uma questão do Enem 2016 do caderno azul, a questão 74. Então estou aproveitando aí o vídeo anterior, né, que eu falei sobre a associação de resistores. Nessa prova nós tivemos duas questões que abordaram esse tema e a gente vai logo para a questão então. Então a questão 74 diz o seguinte: três lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. Então tem um circuitinho para vocês desenhado aí. Dá para vocês verem como é que a lâmpada tá exposta aí, né? E ele fala que a bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Então, depois eu digo para vocês por que isso é importante. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E rotulou essas correntes como IA, IB, IC, ID e E, respectivamente. Então, na verdade, o técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são. Então, um detalhe da questão é o seguinte: nós temos três lâmpadas que são idênticas. O problema é saber quais são as correntes que apresentam o mesmo valor, as correntes que são iguais, correto? Então, vamos dar um zoom nesse circuito aí para analisar ele direito. Então, aqui está o nosso circuitinho. Esse circuito é um circuito em paralelo, visto que as correntes, que é a corrente que circula o circuito aí, ela vai se dividir, né, em alguns pontos. Então olha bem aqui para o circuito. Eu tenho aqui uma bateria, né, com polo positivo e negativo. Vocês sabem que o sentido real da corrente e o sentido convencional são diferentes, mas aqui no nosso exemplo a gente vai estar usando o sentido convencional, que é a corrente saindo do polo positivo e indo para o polo negativo, que é o sentido que geralmente a gente usa para resolver esse tipo de questão. Mas enfim, nós temos essa setinha vermelha aí que está indicando o sentido da corrente, né, total do nosso circuito, que vai ser a corrente IA. Essa corrente é denominada IA, você vai ver que tem os pontos A, B, C, D e E aí no circuito, e são justamente esses pontos que são as correntes que são importantes para a gente. Então, eu deixei em destaque para vocês agora aí o nó, né? Esse nó daqui é o nó que divide a corrente. Então a gente vai ter agora uma corrente aqui que eu destaquei em azul, outra que eu destaquei em lilás. Essa corrente em azul vai passar pela lâmpada L3 e essa corrente em lilás aqui ela vai encontrar um outro nó aqui em cima e esse nó vai dividir a corrente de novo. Então a gente vai ter um pedaço aqui da corrente que vai passar pela lâmpada 2 e vai ter um outro pedaço que vai passar pela lâmpada 1. Essas correntes elas se dividem aqui, isso caracteriza o circuito em paralelo. E aqui é o seguinte: existem outros dois nós que vão juntar essa corrente e ela vai voltar a ser o que era antes, só que no sentido contrário. Então perceba que eu desenhei a figura aqui de um jeito em que as setas que representam as correntes estão coloridas e cada cor aí representa que as correntes são iguais. Agora, vamos analisar aqui os detalhes dessa questão. Primeira coisa, o problema diz que as três lâmpadas são idênticas. Se essas lâmpadas são iguais, significa que elas possuem a mesma resistência. E como a gente já sabe, lá da lei de Ohms, né, a corrente é a tensão dividido pela resistência. Como se trata de um circuito em paralelo, a tensão que é fornecida aqui nos terminais da bateria, ela também vai ser fornecida nos terminais aqui das lâmpadas, né? E isso eu falei com vocês na aula de associação de resistores, é uma característica do circuito em paralelo. Então, se a tensão é igual e a resistência é igual, a gente pode assumir que as correntes também são iguais. Então, as três correntes aqui, a corrente I1, a corrente I2 e a corrente I3, elas vão ser iguais porque as lâmpadas são idênticas. O que a gente deduz então? A corrente I1 e a corrente I2 é a corrente que vai passar pelo ponto C e pelo ponto D. Então a gente já tem aqui a nossa primeira conclusão, que é o quê? Que o fato dessas três correntes serem iguais me garante que o IC é igual ao ID. Então esse C e esse ID aqui são justamente as correntes que estão passando pelo ponto C e pelo ponto D. Outra coisa importante também que a gente vai notar aqui é o seguinte: essa corrente que está em lilás aqui, ela se divide nesse nó daqui e justamente vai gerar a corrente IC e a corrente ID. Essa informação aqui, ela aparentemente não é importante para a gente resolver o problema, mas ela vai ser importante numa das opções, eu já vou falar com vocês daqui a pouco. A última conclusão que a gente tem é o seguinte: essa corrente total, né, que sai aqui, que vem no início da bateria, que está representada em vermelho aqui, que é a corrente IA, ela vai se dividir aqui nesse nó, se divide mais um pedaço aqui, e no fim das contas ela se junta e volta aqui no ponto E. Então a corrente IA e a corrente IE, elas são iguais também.
Então, vamos analisar as nossas opções aqui. Ele quer saber quais são as correntes que apresentam o mesmo valor, né? Só de olhar para cá, a gente já sabe qual é a opção correta, mas vamos analisar as opções. Então, ó, IA é igual a IE, então está aqui, certinho, e IC igual a ID, está aqui também, certinho. Então, a gente já sabe que a letra A é a resposta correta, mas vamos analisar as outras. IA igual a IB, não é. O IA, ó, ele chega nesse nó aqui e se divide. Então um pedaço vai para cá e um pedaço vai para o IB. Ou seja, o IA ele é maior que o IB. Então não é igual, então a gente já pode descartar essa opção. Quando ele fala que IA é igual a IB de novo, novamente essa opção também está descartada. Quando ele diz que IA é igual a IB igual a IE, como IA não é igual a IB, também está descartada. E aqui ele fala que IC é igual a IB. Então o IC está aqui no final, ó, o IB se divide nesse ponto aqui, então o IC é menor do que o IB. Então a gente pode perceber que a opção correta é a opção da letra A. Essa questão é uma questão simples, até porque as opções são descartáveis. Ó. Se a gente já sabe que o IA não é igual ao IB, eu já posso descartar a letra B, C, D e E. Então, na verdade, só ia sobrar a letra A mesmo, mesmo que fosse por dedução aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí. Ficou um vídeo curto, mas é um vídeo simples, porque a gente está aproveitando o conteúdo da aula de associação de resistores do vídeo anterior. Então, caso você não tenha visto, eu vou deixar no card aí para que vocês possam analisar e assistir também a aula aí, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.